Boa tarde, irmãs. Graças a Deus, né? Porque a gente está aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus e que Ele nos guie, né? Como a gente orou agora há pouco, no estudo de hoje. E a gente começou, só para relembrar um pouco a vocês, o que a gente vem estudando, para quem não veio para todos os encontros. De uma forma rápida, a gente estudou sobre como as mentiras elas nos escravizam. A gente estudou mentiras em que as mulheres acreditam sobre Deus, mentiras em que as mulheres acreditam sobre si mesmas, e hoje a gente está começando mentiras em que as mulheres acreditam sobre o pecado. Então, a partir de hoje, e eu acho que os 2 próximos encontros, a gente vai estudar mentiras em que as mulheres acreditam sobre o pecado. E as 2 mentiras que a gente vai estudar hoje são: posso pecar e não ser punida por isso, e meu pecado não é tão mau. É até estranho falar, né? As mentiras, enfim. São essas 2 mentiras que a gente vai estudar hoje. E, assim, elas podem parecer bem simples e a gente saber que elas são mentiras, mas, como a gente vai ver, as coisas são bem mais profundas do que a gente imagina. E muitas vezes a gente acredita nelas, como a gente viu em todas as outras, e mesmo sabendo intelectualmente que aquilo não é verdade, mas lá no fundo esse pensamento ele não desceu para o coração, e aquilo não é uma verdade para a gente. Então, a gente vai estudar essas 2 mentiras hoje. E a gente sabe que todo pecado, né, ele é ruim. Isso daí é claro, eu acho que para todo mundo, a gente sabe disso. A gente sabe que ele nos dá um prazer passageiro. A gente sabe que ele é ruim, que ele mata, que desagrada a Deus. E a gente sabe disso intelectualmente, como eu falei. Mas isso é tão verdade que isso que a gente sabe intelectualmente, mas que na prática a gente vê que isso não desceu para o nosso coração, isso é tão verdade que a gente continua pecando. Então, se a gente continua pecando, toda vez que a gente peca, a gente está mostrando que, no fundo, a gente acha que o nosso pecado não é tão mau assim. A gente acha que a gente não vai ser punida por isso. Porque se a gente tivesse sempre isso em mente, a gente não conseguiria pecar assim tão tranquilamente, como se nada fosse acontecer amanhã, né? E a gente faz isso de uma forma que muitas vezes a gente nem percebe, ou nem sabe, ou nem se dá conta que a gente está pecando. Então, isso é muito importante para a gente lembrar sempre, em todas as mentiras, que a gente sabe de muitas coisas intelectualmente, mas aquele conhecimento não desceu muitas vezes para o nosso coração. E, a partir disso, a gente vê que, no que é que a gente acredita realmente quando a gente está pecando. A gente vê que, quando a gente vê o exemplo de Eva, por exemplo, como Satanás ele enganou ela, a serpente, né? A gente vê como ela caiu no engano dele, como ele pintou um quadro, né, que é muito mais bonito do que o que na verdade é. Então, é isso que acontece com a gente quando a gente peca, né? A gente a gente é enganado pelo diabo e a gente acha que o pecado ele não está ali. Ele não se materializa para a gente. A gente acha que não vai ter consequências, que aquilo não vai trazer algo tão danoso, porque ninguém está vendo, porque ninguém está vendo o meu interior. Então, a gente se agarra nessas coisas e acaba se deixando levar. E isso faz com que Deus ele acabe parecendo não ser tão bom, né? Então, quando Satanás ele engana a gente, ele pinta um quadro que
um quadro bonito, um quadro que não é real. Ele diz para a gente que aquilo não vai ser tão mal, que não vai ter consequências, e a gente se entrega àquele pecado. E muitas vezes, na maioria das vezes, né, a gente está dizendo com isso que Deus não é tão bom assim. O que Deus me oferece não é tão bom. Então, é esse o quadro que ele pinta para a gente. E foi esse o quadro que ele pintou para Eva. Ele mostrou para ela que não, o que Deus falou não era bom. O que você controlar a sua vida é muito melhor para você. E você vai ter benefícios com isso. Então, esse é o quadro que ele pinta para a gente, né? Mas o fato da gente fantasiar o pecado, ele não muda o fato do pecado ser pecado. Então, por mais que a gente se iluda de que o pecado não é tão ruim assim e que a gente não vai ter consequências, o pecado ele continua sendo ruim, a consequência do pecado continua sendo morte e continua nos levando para longe de Deus. Então, eu queria ler com vocês Gênesis 3, do 1 ao 8, para a gente poder ver um pouquinho como aconteceu isso, né? Da serpente enganar Eva, e a gente poder tirar algumas lições. Eu vou começar a ler Gênesis 3, do 1 ao 8. Diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, a gente vê aqui que Eva ela foi enganada pela serpente. Ela acreditou na mentira de que o que ela achava, ela controlar a própria vida, era bom, e de que Deus não era tão bom assim, por isso que ele deu aquela ordem. Então, você não vê isso de uma forma como se Eva tivesse totalmente consciente do que ela estava fazendo, mas é assim também que a gente age, de forma que muitas vezes a gente não tem consciência de que a gente está acreditando naquela mentira, mas só que as nossas atitudes elas mostram isso, como muitas vezes nós somos ateus na prática. E a autora ela diz que essa mentira talvez seja uma das mentiras mais importantes, porque ela conta para a gente sobre o pecado e o que Satanás diz sobre o pecado. E Deus disse a Adão que ele não comesse do fruto, a ordem foi clara, e ele disse qual era a consequência, que certamente morrerás. Se você comer do fruto, você morrerá. Ele falou de uma forma bem clara. E Satanás ele plantou uma dúvida na mente de Eva. E Eva caiu, ela duvidou da bondade de Deus e sobre se Deus tinha o direito de controlar a sua vida. E ele também disse que ela não ia sofrer as consequências. Eva acreditou nisso e a gente sabe todo mundo no que deu. E lá no Salmo 10, o salmista ele nos diz que a razão pela qual as pessoas desobedecem a Deus, no Salmo 10, os versos 6, 11 e 13, diz assim: Pois lá no seu íntimo diz, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Porque o ímpio despreza Deus
dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Então, o salmista falando aqui, a gente vê que o inimigo ele leva a gente a crer que não haverá julgamento para o nosso pecado, que a gente não vai colher o que a gente semeia, que as escolhas que a gente faz hoje, elas não terão consequências e que a gente pode brincar com fogo e não se queimar. Então, essas são todas mentiras decorrentes dessa grande mentira de que o pecado ele não tem consequências. E, como eu disse antes, a gente muitas vezes intelectualmente rejeita isso, mas sempre que a gente escolhe pecar, e isso acontece porque a gente acredita que não vai ser punida. E isso é muito simples. E é o primeiro passo para a gente reconhecer que a gente acredita nessa mentira. E um exemplo disso, de um pecado, por exemplo, é o que a autora traz no livro. Ela cita um exemplo de como a gente se diverte lendo revista, vendo filmes, séries, programas de televisão, e como elas refletem, muitos deles refletem uma teologia, uma filosofia de vida mundana, e que legitimam a profanação, a imodéstia, comportamento imoral, sem nunca pensar que a gente fazendo isso, a gente vai estar tornando nossa consciência insensível e desenvolvendo tolerância ao pecado. A gente vai aumentar nosso apetite pelo pecado, diminuindo nossa fome de santidade. A gente vai estar erguendo uma barreira em nossa comunhão com Deus. A gente vai estar programando nossa mente para pensar da forma que o mundo pensa. E a maneira como a gente pensa vai determinar o modo como a gente age. E a gente vai aumentar a probabilidade de realmente agir de acordo com as coisas que a gente está vendo e ouvindo. A gente vai desenvolver uma visão antibíblica da sexualidade, a qual pode vir roubar nossa virgindade ou destruir nosso casamento. E a gente vai estar aumentando a probabilidade de que nossos filhos e netos se tornem profanos e imorais. Então, vocês veem o quanto de coisas ela deu só em um exemplo aqui. Ela cita vários outros exemplos no livro de como a gente acreditar nessa mentira e continuar agindo como se o pecado não fosse ter consequências. A gente vê aqui o quanto de consequências podem vir por uma simples escolha do dia a dia, da gente escutar uma música impiedosa, de a gente assistir uma série que traz valores antibíblicos. Então, a gente está rodeado por tudo isso. E se a gente se deixar levar sem pensar naquilo que a gente está assistindo, escutando e tudo mais, a gente vai ser influenciado por isso. Outro exemplo é você pensar nas solteiras, por exemplo, né? Eu sou solteira também, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um desejo muito grande de casar, essa pessoa está sempre assistindo filmes de romance, lendo livros de romance, escutando músicas românticas. Então, onde é que você acha que essa pessoa vai parar? Ela vai parar desejando aquilo muito mais, idolatrando muito mais aquilo e se autodefraudando, né? Ela vai estar ali alimentando o pecado dela e a idolatria pelo casamento, por exemplo. Se a gente pensar numa mulher casada, que é outro exemplo que ela traz no livro, de uma mulher que alimenta conversas com um homem no trabalho ou alguém que está suprindo ela emocionalmente, que o marido dela não está suprindo. Então, isso tudo vai trazer consequências. Por mais que você ache que eu estou brincando com fogo, eu não vou me queimar, eu não vou entrar. Mas a verdade é que tem uma série de consequências em tudo que a gente está fazendo ali. A gente está dando um passo para aquilo. Se a gente não está caminhando para Deus, a gente está caminhando para longe de Deus. Então, isso é muito importante, porque não tem neutralidade no que a gente faz. Ou a gente está servindo a Deus, ou a gente está desagradando a Ele. Não tem meio termo, não tem... eu acho que eu não estou fazendo nada demais, então eu estou aqui. Eu não estou nem desagradando, nem agradando. Não existe isso. Não existe. Então, a gente precisa ter muito cuidado e lembrar sempre da verdade. E a verdade é que o pecado ele é perigoso, ele é mortal e ele é destrutivo. A gente vai colher o que a gente planta. Cada escolha que a gente faz hoje
ela terá consequências. Se a gente brincar com fogo, a gente vai se queimar. E o pecado, após se consumar, ele gera a morte, como diz lá em Tiago 1,15. Então, o pecado ele traz consequências em todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo, no nosso relacionamento com a criação e no nosso relacionamento com nós mesmos. Então, a gente é afetada por inteiro. Né? Não tem uma parte que não seja afetada quando a gente peca. E, além de dizer que a gente não vai ser punido pelo pecado, Satanás ele promete benefícios advindos desse pecado. Né? Quando a gente vê aqui como ele está falando com Eva, ele faz um marketing e ele diz que vai ser muito bom o que ela está fazendo, que não tem nenhum problema, não haverá consequências e, além disso, ela vai sair com benefícios, porque ela vai conseguir ter o conhecimento, ela vai conseguir ser como Deus, né? E ela vai colher frutos bons disso. É isso que Satanás ele diz. E ele mente e bate de frente mesmo com a palavra, né? Até então a gente vê ele tentando ali, de uma forma ardilosa, mudar uma palavra, colocar outra. E aqui ele realmente fala que ela vai ter benefícios disso. Ela diz assim: vocês serão conhecedores do bem e do mal. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí Eva vê que a árvore, o fruto é bom, agradável aos olhos, e ela come e dá para Adão. Então, a gente vê que Eva ela apenas deu o ouvido para ouvir o que a serpente ela estava dizendo, e só esse pequeno ato, que você acha que não vai acontecer nada, acontece tudo de ruim que poderia acontecer, né? Inclusive, a humanidade toda caiu por causa daquilo. E o relacionamento dela com Deus, com a criação, com o seu marido, enfim, tudo foi afetado. E com ela mesma. Então, em Hebreus 11, 24 e 25, diz assim: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, como diz aqui em Hebreus, o pecado ele só traz prazeres transitórios, né? A própria palavra ela nos mostra isso, e não só aqui, mas a gente pode ver o exemplo de vários personagens da Bíblia, de homens e mulheres que caminharam aqui na Terra, como nós, e a gente vê o que eles colheram como consequência do pecado, e a gente vê que não foram coisas boas, né? Não há exceção. O pecado ele é devastador, ele causa morte, e a gente precisa sempre se lembrar das consequências do pecado, para que a gente realmente vença a tentação. Então, ela cita até no livro o exemplo de um amigo dela que caminha com uma lista na carteira dele das consequências do pecado. Tem no livro essa lista. Deixa eu ver. Eu pensei que eu tinha colocado aqui, mas não coloquei. E é bem interessante. Inclusive, eu acho que é bem legal adotar isso na vida. Porque realmente ajuda a gente no momento da tentação. Eu vou ler aqui para vocês. O pecado tem todas as referências bíblicas, certo? Aqui no livro. Diz assim: o pecado rouba a alegria, o pecado tira a confiança, o pecado traz culpa, dá vantagens a Satanás, apaga o Espírito de Deus, traz danos físicos, provoca uma dor na alma, entristece o coração de Deus, abre a porta para outros pecados, quebra a comunhão com Deus, produz medo
me faz seu escravo. Então, o pecado ele faz tudo isso. A gente não pode se enganar. E, às vezes, as consequências do pecado da gente elas vão demorar anos para aparecer. Tem pecados que demoram gerações para aparecer. Então, por exemplo, se você negligenciar a criação do seu filho e não ensinar ele nos caminhos do Senhor, você vai colher isso quanto tempo lá na frente? Você nem sabe. Então, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa estar muito atento a essa mentira de que a gente não vai sofrer consequências. A gente precisa sempre estar se analisando, se aproximando de Deus, num relacionamento íntimo com Ele, para que a gente possa enxergar aquilo em que a gente tem falhado. E lá em Eclesiastes 8:11, diz assim: como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, um dos propósitos de Deus, né, em retardar o castigo divino, porque a gente morre, né, a gente morre espiritualmente no momento ali da queda, mas Deus ele prorroga assim a sentença da morte material da gente, do nosso corpo, para outro tempo. E a gente vê que um dos propósitos desse retardado castigo divino é nos dar tempo para que a gente se arrependa, como diz lá em 2 Pedro 3:9, que o Senhor ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, que a gente nunca venha tirar a conclusão de que porque Deus, não, eu não estou recebendo nenhuma punição agora, eu não estou vendo nada, assim, não está tendo nenhuma consequência, né? Então, está tranquilo que a gente não se confie nisso para continuar pecando ou continuar sem analisar a nossa própria vida e viver como se a gente fosse um monte de cordeirinho perfeito, porque a gente não é. Então, a gente precisa estar se vigiando. E a conclusão de Salomão em Eclesiastes, da observação da própria vida dele, a gente pode encontrar também em Eclesiastes 8:12 e Eclesiastes 12:13 e 14, que diz assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo ocorrerá bem para os que temem a Deus. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a gente precisa saber que o nosso pecado ele tem sim consequências, que temer a Deus é bom, que obedecer a Ele é bom, que a gente tem consequências por obedecer a Ele, consequências boas de verdade, reais, e que Deus ele vai trazer a juízo todas as coisas. Então, se a gente vive uma vida de pecado, e somente pecado, e você vive uma vida que é caracterizada pelo pecado, então a gente precisa temer ao Senhor e pensar se a gente realmente está caminhando com Ele, se a gente realmente é um cristão verdadeiro, e a gente precisa buscar se reconciliar com Ele imediatamente. E porque essa não é a vida que Deus ele preparou para nós que somos cristãos, que dizemos que acreditamos nele. Não é uma vida assim, caracterizada pelo pecado que Ele criou para a gente, que Ele nos chamou para ter. E aí a gente parte para a segunda mentira, que diz que o pecado da gente não é tão mal. Elas meio que se entrelaçam, e lá no final a gente vai ver que a verdade ela meio que acaba já com as duas mentiras ao mesmo tempo. E a gente já foi vendo algumas verdades aqui que a palavra diz, né? Nos versículos que a gente foi citando. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre essa mentira é que, como ela traz no livro, as mulheres que cresceram em casas boas, em que foram bem educadas, que tiveram uma família, no mínimo, minimamente estruturada, ou que cresceram na igreja, elas são mais tendenciosas a essa mentira.
Por quê? Porque a maioria de nós nunca se prostituiu, a gente nunca provocou um aborto, nunca teve um passado homossexual. Hoje em dia você pode até ver mais pessoas, mas a realidade é que a gente ainda não vê tantas pessoas assim, com esse passado na igreja. A gente vê muito mais como a gente cristão pode lidar com isso no mundo e evangelizar pessoas. Mas a gente vê como a igreja hoje tem a dificuldade de receber pessoas, inclusive, com esse pecado. Então, eu acho que ainda não é algo comum, tão comum assim. A maioria de nós, a gente, hoje, né, depois de cristã, talvez antes falasse palavrão, mas a gente não fala mais palavrão. A gente nunca desviou dinheiro do patrão da gente, a gente não faz isso. E a gente também nunca se divorciou por motivos errados. Enquanto cristãs, a maioria das mulheres, elas vivem uma vida assim. E o problema disso é quando a gente começa a se comparar com outras pessoas e achar que, por isso, o pecado da gente não é tão mal. Por quê? Porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca abortei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Coisas que, para a sociedade, têm um peso tão grande. E a gente começa a se achar, né? E achar que a gente é alguma coisa, achar que o nosso pecado ele não é tão mal assim. E é muito fácil a gente sentir que a gente não é tão má quando a gente tem esses tipos de pensamento. E a gente esquece que os nossos pecados de desperdiçar o tempo, de defraudação emocional, de perfeccionismo, de falar demais, de comer ou beber demais, de medo, preocupação, gastos excessivos, espírito crítico, motivações egoístas ou murmuração, eles também são pecados e também ofendem a Deus. Da mesma forma que uma pessoa que cometeu adultério, cometeu o pecado do aborto, enfim, ou que se prostituiu. Então, a gente esquece disso. A gente se comparando a outras pessoas, a gente acha que esses pecados eles não são tão grandes. Eu só não sou tão amorosa assim com as pessoas. Eu só gosto de passar e fingir que meu irmão em Cristo não existe, ignorar ele, ser indiferente. Eu só sou às vezes grossa, né, com meu marido, com meu filho. Então, a gente vai diminuindo o nosso pecado. A gente vai fazendo isso porque a gente está se comparando, a outras coisas. Por mais que a gente não fale em comparação a fulana, mas a gente está dizendo, eu não faço isso, não faz isso, mas quem faz isso? As outras pessoas, né, do universo inteiro e muitas pessoas com quem a gente convive. Então, a gente precisa lembrar que esses pecados, por mínimos que sejam, eles são contra um Deus santo. E a gente pode considerar também que eles são pecados, ou que eles não são pecados pequenos, ou que eles são pontos fracos. A gente diz, não chama nem de pecado mais, a gente diz, não, é um ponto fraco, é a minha personalidade, né? É uma fraqueza da minha personalidade. E a gente vê que Eva, ela também não fez nada demais. Eva só fez comer um fruto da árvore. Ela só pegou o fruto e comeu o fruto. E Deus tinha dito, não coma, senão você morrerá. E a gente viu o que aconteceu. Assim, é uma coisa tão simples, comer um fruto. E, da mesma forma, hoje em dia, a gente acha, isso é muito simples, né? É uma coisa pequena, não tem nada demais. Não vai incomodar tanto assim. Mas a gente precisa lembrar que pecado é pecado. Que pecado é um ato de revolta contra Deus e que, independente do que a gente faça, do que a gente fale para nós mesmas, o pecado ele não deixa de ser pecado. Ele vai trazer consequências e nós vamos colher o que a gente está plantando. Ela fala algo no livro que é bem interessante, que ela diz assim, que bom seria se todos nós enxergássemos que todo pecado é um ato de rebelião e de traição cósmica contra Deus. Que cada vez que escolhemos nosso caminho, em vez do caminho de Deus, estamos nos revoltando
contra o Deus e Rei do universo. Todo pecado deixa um rastro de destruição. Então, ela também dá um exemplo de que, no livro, de que o que pode parecer limpo, né, quando a gente se compara a outros pecadores, ganha um aspecto totalmente diferente quando a gente se aproxima da perfeita santidade de Deus. E por quê? Porque é muito fácil a gente se comparar a outra pessoa pecadora, e a gente se sentir bem por isso, porque eu não faço isso ou aquilo, e a outra pessoa faz. Mas é muito difícil você conseguir fazer isso, é impossível praticamente. Você tem que estar muito obstinado para você conseguir se colocar diante da presença de um Deus santo e perfeito e você conseguir dizer que o seu pecado não é nada, que seu pecado é uma coisa mínima. Quando você se coloca diante de Deus e você vê a grandeza dele, a majestade dele, a perfeição dele, a sua pureza, o quanto ele é bom, o quanto ele é santo, você não consegue sair ileso desse encontro. É impossível. E quando a gente contempla o brilho dessa santidade imaculada, a gente se torna conscientes do horror do nosso pecado. Então, a gente consegue, ao nos colocarmos diante do Senhor, enxergar os nossos pecados. Só assim é que a gente consegue quebrar essa mentira, a gente consegue realmente enxergar a verdade. Como a gente está vendo desde o começo das palestras, né? A gente só consegue sair da escravidão da mentira quando a gente coloca no lugar da mentira a verdade. Então, se a gente não chega a essa verdade, a gente não consegue sair dessa escravidão. Você só vai conseguir enxergar a verdade se você conhecer a Deus, se você desenvolver um relacionamento com Ele. E com relação a essas duas verdades, o que mais ajuda a gente é se colocar diante da verdade de que Deus ele é santo. Reconhecer a santidade de Deus e conhecer a Ele como um Deus santo faz a gente enxergar que qualquer pecado, por mínimo que seja que a gente cometa, a gente está tendo uma atitude de rebelião cósmica contra Deus. Então, não é algo simples. Lá em 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu coloquei esse texto porque Paulo, né, quando ele escreve aqui Timóteo, ele está mais perto do fim da vida do que do início da sua conversão. Está bem mais perto do final. E ele fala isso, ele chega a essa conclusão, porque a gente admira tanto Paulo, a gente pensa, poxa, que relacionamento é esse que ele tinha com o Senhor, que confiança, que homem de Deus. Mas a gente não enxerga como é que Paulo ele se coloca aqui. Ele chega mais próximo do final da vida dele dizendo que Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais ele é o principal. Então, a gente vê que um relacionamento com Deus, ele não faz você se sentir melhor, ele não faz você se sentir uma pessoa mais santa, ele não faz você se sentir mais santa no sentido de melhor do que os outros, ou de que você é mais puro. Não, o efeito é contrário. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai vendo o quanto você é impuro, o quanto você é pecador, o quanto você não merece a bondade do Senhor, o quanto você merece o inferno, o quanto você não é melhor do que o seu irmão, o quanto você precisa se dedicar mais e mais e mais à sua vida com Deus, o quanto você é negligente com sua vida com Deus. Então, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, a gente enxerga o quanto a gente é pecador, o quanto a gente é pior do que a gente imaginava. E por isso a gente vê, e ela traz no livro, o exemplo dos puritanos, que eles são conhecidos por nós até hoje, como pessoas que viviam uma vida de obediência assim exemplar, que eles eram assim, são exemplos até hoje
Tem livros com orações puritanas, tem livros explicando como eles viviam, como as pregações deles eram antigamente. E, enfim, e muitas outras coisas da vida deles. Por quê? Porque eles conseguiam desenvolver essa vida piedosa, mas a gente vê que nos escritos deles, o que a gente mais vê é a dor deles pelo pecado. É dizer assim, quão miserável eu sou. É ver frases como... você pode... se alguém estiver falando mal de você, não tem problema, eu sou pior do que o que você pensa. São coisas assim. E ela traz uma oração do livro Vale das Visões, que são orações puritanas, em que tem uma oração que diz assim: desmascare para mim a deformidade do pecado, para que eu possa odiá-lo, abominá-lo, fugir dele. Nunca me deixe esquecer que a hediondez do pecado não reside tanto na natureza do pecado cometido, e sim na grandeza da pessoa contra quem ele foi cometido. Então, nessa oração, a gente vê o quanto eles tinham a consciência e a noção da pecaminosidade deles. Eles não viviam alheios ao pecado ou à realidade da vida deles. Não, eles eram muito cientes e conscientes, porque eles tinham um relacionamento íntimo com o Senhor. E essas duas mentiras, elas têm o mesmo remédio. E o remédio é esse, é você enxergar que você está diante de um Deus que é santo, e ele não é só santo, né? Porque quando a gente lê na palavra, a gente vê que ele é santo, santo, santo. Quando a gente vê a palavra de Deus falando sobre a santidade dele, a gente vê em Apocalipse, a gente vê em Isaías, que eu vou ler o texto daqui a pouco, a gente vê que os serafins, eles proclamam santo, 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 que na língua original da Bíblia, isso significa que é um superlativo. O superlativo no hebraico, ele é isso, a repetição, 3 vezes. Por isso que no texto a gente vê santo, santo, santo. E a gente não vê isso em nenhum outro atributo de Deus. A gente não vê Deus é amor, amor, amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus ele é justiça, justiça, justiça. Não tem isso em nenhum lugar da Bíblia, mas tem Deus é santo, santo, santo. Então, a gente vê que eles quiseram, os escritores, eles quiseram enfatizar, e o próprio Deus, que ele é santo. Então, a santidade de Deus, ela permeia todo o ser dele. Ela está vinculada a ele mesmo, à divindade dele. Então, quando a gente fala que Jesus ele é amor, Deus é um amor santo, a justiça santa de Deus. É tudo santo. E até o seu espírito é santo. Então, a sua santidade permeia tudo que ele é. E a gente vê aqui no texto de Isaías, que eu vou ler agora, a gente vai ver um pouco como a santidade do Senhor ela nos deixa, ou deveria deixar, desestruturados. E, num primeiro momento, para que a gente reconheça os nossos pecados. E isso é importante, por quê? Porque a gente só pode combater essas mentiras, a gente só pode dar a devida importância e lutar contra o pecado se a gente entende a pecaminosidade do pecado. É uma repetição, mas é justamente isso. Não tenho como eu falar sem parecer repetitivo. É você enxergar o quanto o pecado ele é ruim. E você só enxerga isso se você enxergar contra quem o pecado está sendo cometido, que é o Senhor. Por isso que todo conhecimento, como a gente tem visto também nas outras palestras, todo conhecimento ele parte do Senhor. Porque se eu não conheço a Deus, não tem como eu entender que o meu pecado ele é ruim, ele é mau, ele é destruidor. Não tem como isso acontecer se não for por meio do conhecimento do Senhor e de um relacionamento íntimo com Ele. Lá em Isaías 6, do 1 ao 8, fala um pouco sobre a santidade de Deus. E diz assim: no ano da morte do rei Uzias,
Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, tem outros textos também, como quando Moisés ele pediu para ver a glória do Senhor, e o Senhor disse que ele não poderia ver a sua glória e sair vivo, lá em Êxodo 33, 19 ao 23. E também tem lá em Êxodo 3, do 2 ao 6, quando Moisés ele vê a sarça ardente, e o Senhor diz a ele que para que ele não se aproxime, e que ele tire as sandálias dos pés dele, porque o lugar que ele pisa é santo. E Moisés ele esconde o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Então, esses textos eles mostram para a gente como Deus ele é santo, 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 né? Como a gente tem um modelo supremo de santidade, um modelo absoluto de santidade. E esse é o Deus da gente, né? Ele, se a gente não o conhece verdadeiramente, a gente não vai ter dimensão do nosso pecado. Não tem como isso acontecer. E a gente não enxergar que Deus ele está sendo ofendido, se a gente não enxergá-lo, a gente não vai enxergar a nossa pecaminosidade. E sobre o texto de Isaías, a gente vê que ele fala que os serafins falaram santo, 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 e que essas 3 vezes, como eu já falei, elas são um superlativo, né? E o significado de ser santo, o sentido fundamental é ser separado, é um grau acima, superar o resto. A santidade de Deus, ela quer dizer que a gente, a de Deus, né? Ela quer dizer que a gente é mais do que ser separado. Não é quando se relaciona esse adjetivo santo em relação a gente, ele é mais restrito. Mas quando a gente fala da santidade de Deus, a gente vê que ele é um modelo absoluto. Então, é mais do que simplesmente ser separado, do que ser além, do que ser separado. O que significa ser santo, quando a gente fala da santidade de Deus, é transcender. E que significa subir além de, exceder limites comuns, elevar-se acima e além de outros, ir além de um ponto extremo. Quando a gente fala da transcendência de Deus, a gente se refere àquele senso de algo que está além de nós, que é maior do que nós, de que é uma grandeza suprema, uma grandeza absoluta, uma majestade consumidora, uma altura sublime. É como a glória dele, que é um peso. Quando você vai ver o original, você vê que glória, o que traz mais sentido para isso, assim, que a gente pode descrever, é um peso. Como a gente diz que quando alguém tem honra, ou quando algo assim, aquela pessoa tem um peso, tem uma imponência, um algo a mais, né? Mas com relação ao Senhor, é absoluto. Ele é perfeito. E esse termo transcendência quer demonstrar que ele é mais alto do que o mundo e tem total domínio sobre ele. Então, o mundo... Calma. A transcendência, ela aponta a distância infinita que a gente tem. Toda criatura, ela tem do Senhor. Então,
ele está infinitamente acima de tudo, né? E quando a palavra santa é aplicada a Deus, né, ela não significa, como eu já disse, um atributo único. Pelo contrário, ela descreve Deus de uma forma geral, porque tudo que ele faz é santo. Então, o seu amor, a sua misericórdia, tudo isso. O termo santo chama atenção para quem e para tudo que ele é. E ele não é comparado a ninguém, né? Não conseguimos encaixar Deus em uma categoria. A gente não consegue. Ele é simplesmente diferente, ele é singular e ele é incomparável. Então, por isso mesmo que a gente não consegue absorver totalmente o conceito de ser santo, assim, de uma forma... Às vezes você não consegue explicar, assim, como Deus é santo, tipo, ele não tem uma explicação, assim, não vem palavras automaticamente. Você precisa pensar muito para você conseguir dizer a uma pessoa em palavras o que significa ser santo. Até a palavra transcendente é muito difícil para muitas pessoas compreenderem, absorver alguma coisa. E se eu for falar o contrário, que é imanente, as pessoas vão entender menos ainda. Então, esse peso da glória do Senhor, essa santidade, é algo que você pode até não conseguir descrever, mas só que em algum momento você tem que se encontrar com ela. Por mais que seja de forma gradativa. Gradativa que eu digo Isaías, ele teve uma experiência aqui parecia que ele ia morrer, né? Assim, ai de mim, ele falou, estou perdido. Porque diante da glória do Senhor, é assim que ele se sentiu. Ele foi exposto ali a toda a glória do Senhor e ele reconheceu a pecaminosidade dele, o quanto ele é impuro e o quanto ele tinha lábios impuros. E geralmente isso não acontece com a gente vai sendo exposto aos nossos pecados e à grandiosidade de Deus de uma forma mais gradativa. Eu acho que nenhuma pessoa que teve um encontro com Deus, que viu a glória dele, se sentiu, parecia que ia morrer, sei que lá. Então, nem todos têm uma experiência assim como a de Isaías. Geralmente isso é de forma gradual. Então, vocês imaginem como foi para Isaías enxergar tudo isso. E ele chegou à conclusão correta de que ele tinha lábios impuros, de que o pecado dele não vinha de algo exterior a ele. Então, é por isso que quando ele fala isso, ele não está falando aqui, ai de mim, Senhor, homem de hábitos impuros. Porque os hábitos impuros são algo externo. Ele sabia que vinha de dentro dele, que a palavra lá em Mateus diz que a impureza, o que nos contamina, é o que vem de dentro. Então, ele sabia que não era algo externo a ele, ele sabia que o pecado dele estava dentro dele, vem dele, a natureza dele era pecaminosa. Então, ele reconhece tudo isso aqui nesse texto. Esse texto é muito rico. Se vocês forem estudar sobre a santidade de Deus, é muito, muito bom. E a gente vê que Deus ele também é um Deus de graça e de misericórdia, porque a gente vê que ele não permitiu que o servo dele continuasse ali prostrado, sem consolo, enxergando a própria pecaminosidade, pedindo para morrer, pedindo a maldição do Senhor, porque é isso que quer dizer ai de mim. Inclusive, é como Jesus fala para os escribas e fariseus, condenando eles. Ele diz, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, chama eles de raça de víbora, de um monte de coisa. Então, a gente vê que Isaías, ele clama e ele pede a maldição de Deus sobre ele. E a gente vê que Deus não deixa ele assim. A gente vê que Deus ele traz a convicção do pecado para ele, mas que de uma forma construtiva e que é essencial para o verdadeiro arrependimento e para a salvação. E ele purifica os lábios dele e envia ele, né? Depois ele diz, a quem eu enviarei, depois de ter purificado ele, ter santificado, ter perdoado, ele envia ele para a missão de falar a sua mensagem. E lá em 2 Coríntios 7, do 9 a 11, diz assim, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano.
porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Então, nesse texto aqui a gente vê que há uma tristeza com relação ao pecado que é muito saudável, que é a tristeza segundo Deus. E é essa tristeza que produz arrependimento para a salvação. É a tristeza segundo Deus. Mas que a tristeza do mundo, ela produz morte. A gente pode ver claramente no exemplo de Pedro e Judas, por exemplo, como a tristeza de um pelo pecado. Foi uma tristeza segundo o mundo, que levou ele para a morte, e ele não aguentou e se matou. E a diferença de Pedro, que enxergou o seu pecado, se entristeceu grandemente, porque ele disse, eu jamais, Senhor, vou te negar. E ele negou, mas ele caminhou para o arrependimento. E Deus o usou grandemente. Então, a gente vê nesse texto que a gente precisa dessa tristeza pelo pecado, a gente precisa se aproximar de Deus, precisa conhecer a Ele para que a gente possa realmente se entristecer com o pecado. E que o profeta, né, Isaías, ele foi esmagado, Deus reconstruiu ele, transformou ele, um homem pecaminoso, em profeta, e ele redimiu o eu de Isaías e o enviou. Porque no final de tudo ele pergunta a quem enviarei, e Isaías diz, eu, envia-me a mim. Então Deus não destruiu a personalidade dele, Deus não desfez quem ele era e botou um robô no lugar, não. Ele simplesmente foi gracioso, foi bom com ele, foi misericordioso. Chamou ele, redimiu, para que ele pudesse dizer, eu vou pregar a palavra do Senhor. E alguém pode pensar que a mentira, ela acaba, ela é muito difícil de ser extirpada, de ser colocada para fora mesmo, de ser quebrada, destruída nas nossas mentes, mas a realidade é que a mentira, quando a gente encontra a verdade, ela é muito fácil de ser dissipada, e a gente vê como isso aconteceu aqui com Isaías, a gente vê também outros exemplos de homens na Bíblia que tiveram um encontro com o Senhor e conseguiram enxergar a verdade e foram libertados da escravidão do pecado por causa disso. Então, há o processo de conversão, mas há também o nosso processo de santificação e que a gente precisa continuar caminhando e buscando um relacionamento íntimo com o Senhor para a gente conseguir enxergar os nossos pecados e, nesse relacionamento, como os puritanos, que são um grande exemplo, Paulo também, que se viu como pecador depois de uma longa caminhada cristã, como o pior dos pecadores. Então, que a gente não se acostume à misericórdia e à graça de Deus, né? Porque tem um livro que eu estudei para falar sobre a santidade de Deus, que é A Santidade de Deus, de R.C. Sproul. E ele traz... É muito bom esse livro, gente. Se puderem, leiam. É muito, muito bom, muito rico, é muito massa. E ele fala como a gente está tão acostumado à misericórdia e à graça de Deus que a gente se surpreende com a justiça dele, quando ele age com justiça. Então, quando a gente vê o episódio da arca, o pessoal, Davi, com o povo de Israel, voltando e levando a arca do Senhor de volta, depois de ela ter sido roubada, e a arca ia caindo do carro que os bois estavam levando, porque ninguém podia tocar na arca. Ela só era carregada por um varão de madeira que passava pelas argolas. E quando a arca ia caindo, e Uzá, eu acho que é Uzá o nome dele, ele vai segurar a arca para a arca não cair no chão. E aí ele morre na mesma hora. Acabou-se. E a gente lê textos como esse, ou como Nadab e Abiú, que são filhos de Arão, e que levaram fogo estranho para o tabernáculo do Senhor. E eles também morreram na mesma hora.
E a gente fica pensando, meu Deus, como Deus não tem misericórdia, né? É automático, assim, a gente fala, Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é muito bom, mas quando a gente vê textos como esse na palavra, a gente se surpreende e fala, meu Deus, como assim? Ele foi segurar a arca para a arca não cair no chão. Que absurdo, como é isso, Senhor? Eu não entendo, não vou falar nada, que eu sei que o Senhor é justo, mas isso é muito estranho. Então, quando a gente vê a justiça do Senhor, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque a gente está muito acostumado à misericórdia e à graça dele, e a gente esquece que ele é um Deus justo, um Deus santo, e a gente esquece, quando a gente esquece que Deus é justo, que Deus é santo, e a gente só foca na misericórdia e na graça, a gente está praticamente anulando o nosso pecado, né? Então, para que você precisou de um Salvador? Por que eu precisei de um Salvador? Se tocar na arca é uma coisa tão simples. Mas quando a gente vê pela perspectiva do Senhor, que é a perspectiva correta, você enxerga que você merecia estar no inferno, que você é um ser desprezível, miserável, impuro, e que era muito melhor a arca ter caído no chão do que você ou eu tocarmos na arca do Senhor. Porque o chão é muito mais puro do que nós. Então, a gente perde de perspectiva quem nós somos, né? A gente esquece muito facilmente. E então, o que eu queria trazer para essa tarde, essas duas mentiras parecem muito simples, mas são coisas que a gente, todos os dias, a gente cai nessas mentiras. E a gente precisa estar se lembrando. E meu objetivo era trazer realmente e que vocês saíssem daqui com a santidade de Deus em mente e que vocês buscassem conhecer mais ao Senhor, e eu também, porque fazer esse estudo foi muito confrontador, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso? Tipo, a santidade de Deus é uma coisa, tipo, quem sou eu? Mas todos nós falamos isso, quem sou eu? Para qualquer coisa na vida, na verdade, porque a gente não merecia estar aqui, a gente não merecia nada, a gente merecia o inferno, e Deus, ele nos salvou, morreu por nós, e nos chamou para uma vida de santificação, e que a gente possa continuar e buscar ter uma fé viva, como o Tiago fala, a fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta de nada a gente dizer que é cristão, mas a gente não ser reconhecido como cristão, as pessoas verem a gente e dizerem, meu Deus, essa pessoa não tem integridade nenhuma, essa pessoa só faz mentir, roubar, essa pessoa não tem testemunho nenhum de vida. Então, que a gente possa buscar um relacionamento íntimo com o Senhor, se enxergar nele, no espelho da palavra, e que a gente possa buscar a santificação, buscar ter uma fé viva, uma fé que busca o Senhor, que confronta o pecado, que luta contra o pecado. É isso, eu vou orar para a gente terminar. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, eu gostaria de agradecer, Pai, por essa oportunidade de poder estudar, Senhor, sobre a Tua santidade, de poder falar da Tua santidade, Pai, de juntas aqui, irmãs em Cristo, ou irmãs que não estão em Cristo, mas que puderam ouvir da Tua palavra, Pai. Eu te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor, da gente estar aprendendo mais de Ti, da gente entender o quanto Tu és santo, Pai, o quanto Tu és sublime, o quanto Tu estás acima de nós, Pai, o quanto nós não somos comparáveis a Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por enxergarmos isso. Obrigada porque o Senhor nos deu entendimento, porque o Senhor abre os nossos olhos, porque o Senhor nos resgata, porque o Senhor nos chama, Pai. O Senhor nos limpa, nos purifica, Pai. O Senhor nos transforma. E o Senhor nos envia, Pai, ao mundo para falar da Tua palavra. Não como pessoas melhores, Pai, mas como um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar o pão. E é somente em Ti, Senhor, que a gente pode encontrar
esse pão, Pai. É somente em Ti que a gente pode encontrar alimento para a nossa alma. É só em Ti que a gente pode encontrar descanso, Senhor. E fora de Ti não há descanso, Pai. Obrigada, Senhor, pela paz que nós temos contigo. Obrigada porque Tu nos escolheste. Obrigada porque Tu nos salva, nos transforma, Pai. Tu ages em nossa vida e Tu nos envia a uma vida de santificação, Pai, em que nós somos capacitados por Ti mesmo, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Obrigada porque Tu nos chama e Tu provê tudo, Pai, para que a gente possa Te seguir, Te servir. E obrigada, Senhor, porque não temos desculpas para Te buscar, Senhor, para não Te buscar, não temos desculpas para nada. Obrigada porque o Senhor nos dá esse privilégio, Pai, de ser povo Teu, de Te buscar, de Te amar, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa incredulidade, perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós achamos que nossos pecados não vão ter consequências, porque nós achamos que o nosso pecado não é tão mal, porque nós temos um relacionamento tão distante contigo, Senhor, que achamos que estamos vivendo bem, quando na verdade estamos vivendo uma vida de pecado, Senhor, uma vida em que estamos entregues a Ele e não em luta contra Ele, Pai. Que o Senhor nos capacite, abra os nossos olhos, nos ajude, Pai, a enxergar a verdade e a ter um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Que possamos dar frutos, que o fruto do Espírito floresça e desenvolva em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém.